De volta aqui no Espaço Online, nós estamos falando sobre agrotóxicos no dia de hoje. Quem está conosco é o Dr. Sérgio Graffi, ele que é médico toxicologista da Unifesp. Doutor, no bloco anterior, o senhor havia comentado sobre a necessidade de equipamentos de segurança, justamente para que esses profissionais que lidam no dia a dia com as culturas, exatamente nas áreas rurais, estejam protegidos de eventuais riscos aí desse tipo de trabalho. Mas além, é claro, de equipamentos, uma série de outras recomendações têm que ser seguidas e muitas vezes não são, né? Como as visitas aos médicos periodicamente também. Por que há tanta deficiência nesse trabalho, doutor? Então, na verdade, assim, você tem algumas coisas que são até interessantes. A primeira coisa que a gente deve deixar claro é que quem aplica inseticida ou qualquer agroquímico, né, ele é um trabalhador como qualquer outro, né? Então ele deve se submeter à legislação ocupacional, né, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que fala o seguinte: olha, você tem que fazer exame admissional, você tem que fazer exame periódico e você tem que fazer exame demissional, né? Muitas vezes a gente vê isso em dedetizadora, aqui em São Paulo, né, que também usa os mesmos produtos, praticamente são usados na agricultura, só que para aplicar nas casas, são inseticidas também, né? Muitas dessas dedetizadoras, o dono, a dedetizadora inteira é o dono e a mulher dele. Elas são pequenas, né? E aí ele acha que porque ele é o dono e é ele que faz a aplicação, ele não precisa fazer exame nenhum. O exame só é obrigatório se for empregado dele, né? O que é uma bobagem. Então a gente tem que... o exame médico, ele independe de legislação. Ele tem que ser feito porque ele tem que ser feito mesmo, porque o médico tem que ver como está a saúde, você tem que ver como é que está o seu fígado, você tem que ver como é que está o seu pulmão, o seu coração, e tem alguns testes toxicológicos que a gente faz para saber se o indivíduo está intoxicado ou não, né? Se ele já está num limite que ele tem que se afastar daquela exposição, ou se está tudo bem com o organismo dele. Então, qualquer indivíduo que dilua, faça a cauda do agrotóxico ou mesmo do inseticida de uso doméstico, o indivíduo que faz a aplicação, o indivíduo que vai lá colher a cultura depois que passou o número de dias da aplicação, todos esses indivíduos devem ter consulta médica periódica e devem ter exames laboratoriais periódicos também, tá? Então isso é muito importante, porque principalmente para prevenção de doenças, né, e para detecção precoce de algumas doenças, para você detectar algumas doenças que não precisam necessariamente estar relacionadas ao agrotóxico. Mas vamos supor que o indivíduo está com uma pneumonia, né, ou qualquer outra doença que possa favorecer a absorção desses agroquímicos, desses agrotóxicos, e aí sim prejudicar a saúde dele, né? Então, sei lá, lesões de pele que vão fazer com que absorva mais, né? Ou o indivíduo tem uma rinite alérgica, ele tem que respirar pela boca. Tudo isso pode complicar muito um quadro de intoxicação. O senhor falou sobre inseticidas, né? Há muitos tipos, inclusive, vendidos para uso comum das pessoas dentro das suas casas. Há aqueles para se aplicar que duram 3 meses, outros que dizem que são à base de água e tratam como se fosse algo absolutamente normal. Mesmo esse que é à base de água, você deve ter algum tipo de proteção específica na hora de aplicar na sua casa? Não precisa ter uma proteção específica. O que tem que lembrar é que é o seguinte: é um produto tóxico, ele é um inseticida, né? Inseticida, o termo é matar inseto, né? Sida vem de homicida, de suicida, né? Então, na verdade, nós estamos falando de um produto que tem uma toxicidade. É lógico que, assim, se a gente comparar os inseticidas de uso doméstico hoje com os de 20, 15 anos atrás, eles são totalmente diferentes, a começar pela válvula. O pessoal que é mais velho que vai lembrar que o inseticida, há 15 anos atrás, ele tinha uma válvula de desodorante. Era a mesma válvula branquinha, que você não sabia se apertava aqui e voltava para cá, você nunca sabia de que lado que você estava. E hoje não, todos os inseticidas que estão no mercado tem uma tampa que o dedo só encaixa de um jeito, o jato só pode sair para frente, não tem como você virar ele e espirrar em você. A menos que seja proposital. A menos que seja proposital, e que tem, ainda alguns têm uma trava à prova de criança, tal. Então, você teve uma evolução, não só na toxicidade do ativo que está dentro, né, do ingrediente que está dentro, mas também na forma de aplicação. Agora, é lógico que
alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, não sei, não é muito foco, né? Porque a gente estava falando de agroquímico, mas, por exemplo, a dona de casa, às vezes ela vê uma barata e ela pega o inseticida e sai correndo atrás da barata para matar essa barata afogada, né, de inseticida. Né? Então ela enche, né, descarrega metade, ou às vezes o frasco inteiro de aerossol em cima daquela barata. Então a concentração de inseticida no ambiente vai ser muito grande e ela pode ter realmente um quadro de intoxicação até, né? Olha que perigo. Então, assim, é muito importante. É lógico, eu acho que assim, se você pegar os inseticidas domésticos, raticidas, um dos problemas que a gente vê mais frequentes para a reação adversa e intoxicação é que as pessoas não leem o rótulo. Por exemplo, todos os raticidas comprados em saquinho, eles têm escrito o seguinte: coloque o saquinho tal e qual onde o rato costuma passar. O que significa tal e qual? Significa você pega o saquinho e coloca o saquinho. Eu diria que, sei lá, talvez 70% das pessoas não resistem à tentação de abrir o saquinho e misturar o que está dentro do saquinho com alguma coisa. Bom, o saquinho ele é feito daquele jeito para que o rato coma o plástico, encontre o raticida lá dentro e carregue o saquinho inteiro para a toca dele. Uhum. Tá certo? Então, ele deve ser colocado ali e o consumidor não vai ter nenhum contato, nem o cachorro, nem ninguém, porque ele vai ser colocado ali e o rato vai levar. Mas as pessoas não leem a informação. Então, é muito importante, assim, um inseticida que você vai usar em casa, está escrito lá: aplique para o alto durante 4, 5 segundos, depois deixe o quarto fechado por 20 minutos, e só então ventile e retorne ao ambiente. Bom, se está escrito isso, é porque existe alguma avaliação que foi feita e isso deve ser seguido, né? Então isso é muito importante, eu acho, é isso, é realmente ler os rótulos e respeitar, não achar que tudo que está escrito no rótulo ou na bula é bobagem, né? Ah, não precisa fazer isso porque ele não é tóxico, é pouco tóxico e tal, eu acho que tem que respeitar sim. Doutora, uma última pergunta antes da gente finalizar e também voltando ao nosso tema central. Recentemente nós tivemos aí uma preocupação, inclusive dos produtores de laranja, com relação à possibilidade de suspensão da compra do suco de laranja em caixinha, né, por parte dos Estados Unidos. Há essa preocupação com o mamão também por conta da presença de fungicidas, que até então são produtos que a própria OMS permite, dependendo do grau, mas que nos Estados Unidos já há algumas limitações com relação a esse uso. Como é que fica o consumidor diante dessa história, doutor? Na verdade, é assim, eu não participei desse caso específico dos Estados Unidos, então eu não saberia te dizer nem qual é o fungicida que estava no suco de laranja, nem em que concentração que ele estava, né? É lógico que existem algumas preocupações diferentes, por exemplo, quando você fala de suco de laranja e quando você fala de laranja. Por exemplo, um indivíduo, ele chupa uma laranja, no máximo 2, mas ele é capaz de tomar 1 litro de suco, e 1 litro de suco deve ter pelo menos umas 10, 15 laranjas para produzir 1 litro de suco. Então, a exposição, de novo, sempre a gente fala a quantidade e a forma como o indivíduo é exposto, né? Então, isso é uma coisa assim. Tradicionalmente, os fungicidas são utilizados, por exemplo, em muitas frutas que vão ser vendidas, por exemplo, no mercado europeu ou na China, em algum lugar, e eles têm que viajar, têm que atravessar o Atlântico de navio. Então, o que acontece? O mamão ou aquela fruta, ela vai receber um banho antes de embarcar de fungicida. Para quê? Para que quando ela chegar no destino, ela não tenha apodrecido, né, por ação do fungo, e que já não tenha mais aquele fungicida. Então ela recebe um último banho e aí, enquanto ela viajar, aquele fungicida vai sendo degradado e quando ela chegar lá, ela está dentro dos níveis normais. Então, algumas vezes o que pode acontecer é você pegar essa fruta antes do prazo e aí você ter um resíduo acima do permitido, tá? Mas eu acho que, muitas vezes, eu acho que é interessante realmente o consumidor ficar ligado nos estudos que a Anvisa faz, no que está sendo dito, mas sempre com a importância dele ter o poder de decisão, né? Eu acho que, em resumo, para o consumidor, o que fica assim é a vontade expressa pelo consumidor de que falem para ele o que ele pode consumir sem correr nenhum risco.
Tá certo. Hoje nós conversamos com o Dr. Sérgio Graffi, que é médico toxicologista da Unifesp, aqui na Jovem Pan. Falamos um pouco mais sobre agrotóxicos e falamos justamente sobre essas questões que precisam até ser melhor avaliadas, até porque o consumidor justamente se sinta mais seguro com relação ao consumo de frutas, verduras e também de legumes. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique conosco, acompanhe toda a nossa programação e até o nosso próximo programa.